o vinho estiver então transbordando. E ele disse, e você prosperar e tiver muitos filhos, não te esqueças do Senhor Deus. E não faça isso, Deus disse, em Deuteronômio 8. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás, ele disse, preste atenção, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá poder. Poder para adquirires riqueza. Ele te dá riqueza? Não. O que diz? Ele te dá o quê? Poder para adquirires riqueza. Olha, poder, aqui fala poder para adquirir riqueza e a palavra adquirir, não é só adquirir, mas a palavra assar no hebraico é criar riqueza. Deus te dá poder para criar riqueza, para produzir riqueza, para fazer riqueza. Eu estava assistindo um certo documentário há alguns dias, chamado Aristocratas, algo assim, uma coisa parecida com isso, não da Disney. E falaram sobre uma família, os Rothschilds. E em um certo segmento, eles fizeram uma encenação, um pai judeu com seu cabelo, sabe? E reunindo seus filhos, família Rothschild. E ele falou, eu quero que vocês sejam banqueiros em diferentes partes do mundo. E sabe a história de Rothschild? Se tornou a família mais rica na Europa. E ainda são muito ricos. E um deles, Nathan Rothschild, ele esteve em um campo de batalha quando Napoleão foi derrotado pelo exército britânico. Naquela época não tinha Instagram e nem celular, então pegaram o cavalo mais rápido para poder ir até chegar em Londres e comprou certos certificados do governo porque ele sabia que isso ia aumentar. E ele comprou o máximo possível e no momento que eles fecharam o mercado, certo? O seu valor, naquela época, se fosse nos dias de hoje, seria 600 milhões de dólares. Só porque ele tinha uma informação que ninguém tinha. E essa história é muito incrível, sabe? Mas mostrar os Rothschild nos dias de hoje. O quarto da linhagem, o quarto descendente, um homem já idoso. E ele disse, somos parte da cultura britânica, mas ao mesmo tempo não. E a filha disse, porque somos judeus. E é incrível que eles continuaram dizendo que eram os genes deles, os genes Rothschild. Bem, Zuckerberg não é Rothschild, mas judeu. Zuckerberg, o fundador do Facebook. E se falar de experiência, ele não tinha nenhuma. Mas ele produziu algo que criou riqueza, sem saber que existe um coac. Olha, a palavra no hebraico ali é coac. Certo? Poder. Coac. Para adquirir riqueza. E este, sabe, coac, este poder é invisível. Amém? Não é uma marca na cabeça. Sabe? É invisível. E parece que tudo que a pessoa toca faz criar riquezas. E é por isso que Hitler perseguiu os judeus e tudo mais. Mas isso foi um abuso, antissemitismo. Mas mesmo assim, essa raça minoritária do mundo hoje tem essa capacidade, esse coac. Mas o fato é que eles mesmos não sabem de onde vêm. Eu me sentei com o embaixador uma certa vez e ele disse, algumas pessoas falam que são os nossos genes, outros falam que é a nossa luta por sobrevivência, mas muitos judeus, até mesmo em outros países, não lutam o tempo todo. Alguns deles são prósperos nos Estados Unidos, como Mark Zuckerberg. Então, não pode ser isso. Eu falei com ele e eu disse, é a aliança. Deus cumpre a aliança. Deus cumpre a aliança. Coac, que é este poder para adquirir e criar riqueza. Olha, nós temos isso? Olha, nós temos uma aliança melhor, estabelecida em melhores promessas. Amém? Então, se eles têm isso, tem que saber o propósito. O propósito diz que Deus deu poder para eles adquirirem riqueza ou criar riqueza para ele confirmar a sua aliança, como jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Olha, quem eram esses pais? Abraão, Isaque e Jacó. Viveram muito antes da aliança do Sinai, que foi dada por Moisés. E essa aliança que Deus falou que quer confirmar, ele vai confirmar, é a aliança da graça e não a aliança do Sinai. Porque
Abraão, Isaac e Jacó estavam debaixo da aliança da graça. Viveram mais de 400 anos antes da lei ser dada. E se você quer promover a aliança da graça e você se alinha, certo? Você consegue se alinhar com aquilo que Deus está fazendo. Olha, você vai fluir com este poder de criar riqueza, para Ele confirmar a sua aliança. Entre no plano de Deus e Deus vai colocar o seu poder dentro de você para criar riqueza. O que fazer? Ah, pastor, o senhor usou a palavra riqueza. Não usamos isso na igreja. Não fui eu que usei. Leia a Bíblia, igreja. O problema é que você ouve aquele homem e você ouve aquela outra pessoa que fala do final dos tempos e tantos ensinamentos sobre os finais dos tempos que só trazem desespero. Vá para a Bíblia. Veja o que ela fala sobre isso, sobre o arrebatamento. E veja nas cartas de Paulo, quase todas as cartas, exceto Gálatas, certo? Em todas as outras ele fala sobre a vinda de Cristo, a aparição de Cristo, como a nossa esperança. E até isso aqui. Vá para a Bíblia e investigue. Não uma denominação, nem mesmo o pastor Prince. Veja o que está na Bíblia. Amém? E temos isso hoje, sim. Sabe por quê? Os que ensinam que a igreja só tem bênçãos espirituais. Israel tem bênçãos materiais. Muito rebanho, muito gado, ouro, prata. Eles não entendem que esses são resultados da bênção espiritual. Temos a bênção espiritual, sim. A bênção espiritual é perdão dos pecados. E qual o resultado? Nada de estresse, paz, saúde para o corpo. Amém? Não é? O perdão, a justiça de Deus, o que isso produz? Isso produz evidências físicas. Até o comportamento. Amém? Você não sai por aí procurando, sabe, a mulher de um outro homem ou o marido de outra mulher? Você não trai? Você não sonega impostos? Você dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus? Mesmo quando acha que foi traído por alguém, você sabe que Deus vai te abençoar. Deus é maior do que o engano de alguém. Você não desce ao nível deles. Eu já fui enganado. Já mentiram para mim. Já me roubaram. E Deus sempre me abençoa. Eu não guardo nada contra aquela pessoa. Amém? E tem uma promessa que eu quero que você memorize, guarde no coração. Porque tem muitas vozes por aí querendo que você pense que esse ensinamento de que Deus quer te prosperar, que Deus quer te abençoar e te dar saúde, tudo isso é uma heresia. Certo? Então olha para esses versos aqui. Olha, 2 Coríntios, já estamos terminando, 2 Coríntios, capítulo 1. Porque todas quantas promessas quantas promessas de Deus em Cristo são o quê? Isso, fale bem alto. Em Cristo são o quê? Todas quantas promessas há de Deus são nele? Sim, e por ele, o amém para a glória de Deus por nós. Sabe quando você diz sim, e não talvez é para nós, eu não sei. Alguém diz que não é para nós hoje, não tem um sim ali. É sim, não. Tem que ter uma afirmação, sim. Todas as promessas de Deus são sim para nós. Amém. E por ele, amém. E quando você diz isso, sim e amém, você dá glória a Deus. Vai ser por você. Porque você disse sim e amém, então é por você. E Deus recebe a glória. Olha, este pensamento é interessante. Por que não tem atitude desse sim e amém para a glória de Deus? As bênçãos não se manifestam. Mesmo Deus querendo dar. Tem que ser definitivo, enfático. O sim. E por ele, o amém. Você tem que falar para quem está doente. Deus quer te ver bem, e não? Talvez Deus te cure. Vamos orar para ver. Seja firme nisso. Jesus era muito firme. Seja feito conforme a tua fé. Quando você ouve essas pessoas assistindo no YouTube e eles fazem uma lavagem cerebral e você tem essa atitude, talvez sim, talvez não e tudo mais, certo? Então, fale-me o que você vai fazer com as palavras de Jesus quando ele disse, seja feito a ti conforme tua fé. O que você faz? Como você acreditou, assim seja feito a você. Jesus falou isso. Então a sua fé é importante.
O que você crê é importante. Amém? Você não pode duvidar. Você tem que estudar isso, saber isso. Você não pode ficar irado com a igreja porque alguém não foi curado e dizer, você está pregando alguma coisa errada. Não é isso. Nós não somos tão inteligentes assim para pregar essas maravilhas que vêm de Deus. É a palavra de Deus. Amém? Ok, olha isso. Vamos ver o contexto. Volta aí, o verso 17. Paulo disse, deliberando isto, usei porventura de leviandade. O que ele estava falando? Aquilo que ele tinha deliberado. O delibero segundo a carne? O que é deliberar segundo a carne? A carne não é boa, ela sempre produz resultado de morte. O que é deliberar segundo a carne? Isso aqui é deliberar segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Viu isso? Sim, sim, não, não. Sim, não, sim, não. Sim, sim, não, não. Sim, não. Isso é a carne. Não tem um sim enfático. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Próximo. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Deus quer te curar? Sim. Deus quer ver sua família bem? Sim. Mesmo tendo lutas, Deus quer te abençoar? Sim. A luta é temporária. Amém? Mas a vitória não. E Deus recebe a glória. Para a glória de Deus, por nós. Amém? Vou te falar quem está por trás disso. Você acha que esse pastor, esse seminário, aquele homem, aquele outro, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É o diabo. Ele não quer que você creia que Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Vou terminar. Você se lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? Vamos ver essa história agora. Em Mateus 4, então o diabo transportou a cidade santa. Isso foi durante os 40 dias da tentação de Jesus. Jesus se permitiu ser tentado pelo diabo. E eu creio que Jesus não cometeu pecado. E por que isso aconteceu? Jesus não podia pecar. Não que ele não queria, ele não podia. Pastor Prince, se esse é o caso, então ele não é um exemplo para todos nós, ele ainda é um exemplo. Mas eu e você temos pecado em nós, que nos provoca. Ele não tinha pecado. Ele nasceu na forma da natureza pecaminosa, mas não nessa natureza. Nós nascemos nessa natureza. Você entendeu? Por isso ele não podia morrer. Ele teve que entregar sua vida. Quer dizer que ele não tinha compaixão por nós? Não, a Bíblia fala muito da sua compaixão pelo leproso, compaixão pela viúva, compaixão o tempo todo. Compaixão não quer dizer que você sofre e depois tem compaixão. Isso é a ideia do homem. Bem, se ele não tinha uma natureza como a nossa, então ele não podia pecar, ele não é um bom exemplo, mas, olha, no céu hoje, ele ainda tem a natureza humana, mas glorificada. Ele podia pecar? Graças a Deus, ele não podia. Nem na terra, nem no céu. Mas por que então testá-lo? O diabo não sabia. Eu não sei se o diabo sabia quem ele era ou não, mas o diabo, na verdade, é um tolo. É assim, se eu falar para você, olha, eu tenho uma barra de ouro aqui. É a razão para a tentação de Jesus. Eu digo, essa barra de ouro é verdadeira. Você diz, pastor Prince, eu não acho que essa barra de ouro é verdadeira. Você comprou, sabe, ali, sabe? Aquele lugar de comprar coisas usadas? Aquele bazar, algo assim? Olha bem. Eu não conheço nenhum. Algum brechó por aí, ok? E eu digo, não, é verdadeiro. Isso aqui é uma barra de ouro puro. Não, pastor Prince, mas é ouro sim. Olha, pega, teste, faça um teste nela. Ok? Não fuja, mas teste. Ok. Alguns dias depois volta. Uau! Isso é ouro puro. Então o teste não é para mostrar impureza. Deus sabia que Jesus era ouro puro. Deus sabia. Ele permitiu a tentação porque o homem não sabia. Ele era impecável. Graças a Deus por isso. Se ele não fosse impecável, teríamos acabado. Porque ele podia pecar ainda hoje no céu, naquele corpo. Graças a Deus ele não pode pecar. E ele não vai pecar. E ele não pecou porque não queria pecar. Ele não pecou porque não podia pecar. Que Salvador! Então aqui na tentação, o ouro foi provado. E o diabo o levou à cidade santa, o colocou no pináculo do templo. E eu sei que isso é de muita polêmica, se Jesus podia pecar. Mas eu tenho essa posição sobre a impecabilidade de Cristo. E tem as suas ramificações quando você crê, certo? Sabe? Você exalta a Cristo mais do que as outras pessoas. Você tem resultado na sua vida. Mas eu te falo isso. Eu estudei muito sobre isso. Então, olha, não escreva para mim, ok?
Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus. Sabe, o pai tinha falado para Jesus quando ele saiu do rio Jordão, depois do batismo por João. O pai disse, tu és o meu filho amado. Muitos anos atrás, o Senhor me mostrou algo sobre o diabo na tentação de Jesus no deserto, que ele falava a mesma coisa. A tentação mudava, mas o tema era se tu és o filho de Deus. O diabo não falava a palavra amado. O pai disse, tu és o meu filho amado. Amado, desejo que prosperes em tudo. Deus quer que você saiba que é amado. O diabo não quer isso. Então, olha, pregue mais sobre este amor, que Deus te ama, amém? Amém? O diabo não falou essa palavra. Agora muitos pregam na América e tudo mais, mas a fonte disso foi aqui. Certo? Foi uma revelação que Deus me deu anos atrás. E quem estiver pregando essa mensagem agora, saiba que você está usando minha revelação. Isso veio fresco do céu. Se tu és o filho de Deus. Ele não falou se tu és o filho amado. Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Ele estava no pináculo, que é muito alto, e ele disse, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Algumas coisas que precisamos ver aqui. Uns dizem, o diabo citou as escrituras. Sim, mas o que Jesus fez? Ainda respondeu, está escrito depois disso. Você não retrocede quando o diabo usa as escrituras? E tem algumas coisas aqui sobre ele citar as escrituras. Não tem nenhum registro do diabo fazer isso a não ser aqui. E a escritura que ele citou foi o Salmo 91. E o Senhor me falou muito tempo atrás, por que você acha que o diabo citou o Salmo 91? Porque ele o conhece. Porque é o mais citado contra ele mesmo. Pelo povo de Deus. Isso é número 1. Alguns dizem, o diabo lê a Bíblia. Eu não acho que ele lê a Bíblia. Ele sabe aquilo que você fala. Eu não acho que ele conhece a Bíblia. Se lesse a Bíblia, ele se tornaria celestial. Amém? Mas olha, outro fato é este. Lança-te de aqui abaixo. A ideia era para ele se lançar, para os anjos te carregarem. Mas se olhar o Salmo 91, certo? Vamos vê-lo aqui. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Olha, você e você, esses dois daqui, por favor, subam aqui. Ok? E olha, irmão. Ok? Os dois. Fiquem aqui. Fique no meio. Porque ele tem a vestimenta de justiça e vocês são pecadores? Não é? Cercado de trevas? Ok. Agora olhem para mim aqui. Ok? O que diz? Ele dá ordem aos anjos para te guardar em todos os caminhos, te sustentarão nas suas mãos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Ok? Tem uma pedra aqui. Isso aqui é uma pedra. Ok? E é à noite. Não dá para ver pedras, serpentes, seja o que for isso. E ele está caminhando. Ele não sabe. E ele caminha com anjos ao lado. Deus deu ordem, sabe o que é isso? Uma ordem. Cuide dele! É a ordem de Deus para os seus anjos guardarem vocês. Olha isso agora. Ele está caminhando para cá, certo? Posso mexer isso aqui? Ok, esquece. Espera um pouco. Vou usar isso aqui. Ah! Isso aí. Anjos, vocês podem guardá-lo e carregá-lo? Ele anda e não vê este problema, certo? Então venha. Pega pelo braço. Segura de alguma forma. Eles te sustentarão para que não tropeces com teu pé em pedra. Isso aí. Dê um aplauso a eles. Obrigado. Olha, é a nossa caminhada diária, não está falando de pular, é só caminhar. Certo? Olha o que diz, vamos ler isso. Deus dá ordem para os seus anjos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Mas se você pular de um lugar bem alto como o pináculo do templo, você não está tropeçando. Você arrebentar a sua taua. Você vai arrebentar? É chinês para arrebentar a cabeça. O seu cabeção, eu disse. Certo? Quando você pular, sua cabeça, certo? Vai estar para baixo e vai arrebentar a cabeça. Está falando disso. E o diabo torce tudo para falar o seguinte. Faça dessa forma. Escute o Salmo 91. Quando o ensinamos, não é para fazer coisas loucas. Só porque você conhece e você corre e diz, eu tenho o Salmo 91. Não, tem anjos, sim. Deus dá ordem aos seus anjos. E eles estão ali nos 4 cantos do seu carro. E por isso, quando você corre, o seu carro fica mais leve, porque os anjos foram embora. Eles vão embora. Ok,
Olha isso. Ele dá ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eu estou terminando. Em todos os teus caminhos. Em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. E o que o diabo disse? Ele disse para Jesus. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. Mas olha, ele cortou em todos os teus caminhos. Essas palavras, em todos os teus caminhos. Quantos caminhos? A palavra caminhos é derek. Se o seu nome é Derek, quer dizer estrada. Jesus disse, Ani Haderek, eu sou o caminho. Derek quer dizer caminho ou jornada, estrada, certo? E todos nós estamos numa jornada da vida. Certo? A jornada como pais, a jornada profissional, a jornada ministerial, a dos relacionamentos. É uma jornada. Não termina num só dia. É uma jornada. E Deus diz, em todas essas jornadas, não só em uma jornada, mas em todas, vamos ver essa promessa? Em todas as suas jornadas, tem anjos com você, para te guardarem. Na sua jornada para edificar sua saúde e fortalecer o seu corpo, exercitando, tem anjos com você. Amém? Em todas as jornadas. E o que o diabo fez? Ele tirou em todas as jornadas. Mas escute isso. Cremos no Salmo 91, certo? E eu creio que Jesus não podia ser destruído. Por isso, lá na cruz, ele morreu quando ele soprou, ele entregou o seu espírito, como um rei libera o servo. A palavra ali é incrível. Eu tenho poder para entregar e poder para tomá-la de novo. Jesus não ia morrer sem a sua permissão. Por isso, quando queriam apedrejá-lo, ele caminhou no meio deles. Caminhou. Abriu, como o mar vermelho. Não podiam tocá-lo. Não era a hora. Na cruz foi a hora. Ok? Eu quero só falar isso. E porque não tinha pecado nele, não podiam matá-lo. A morte só pode tomar posse de alguém que tem pecado. E todos nós pecamos. Mas Jesus não cometeu pecado. Então a morte não podia. O salário do pecado é a morte. A morte não podia tocá-lo. Mas olha bem. Porque ele veio para se humilhar e viver como homem. Ele tomou precauções. Mesmo quando bebê, um anjo apareceu para José num sonho e disse, pega agora este bebê, essa criança e a sua mãe, e escute, na Bíblia, nos evangelhos você não vai ver os anjos, algo assim, falando para José assim, pega o teu filho. Nunca. E mãe sim, mas a mãe em segundo. Pega aquela criança e a mãe, não a mãe e a criança. 5 vezes, em Mateus capítulo 2, diz assim, toma a criança e sua mãe. A criança e sua mãe. Traga a criança e sua mãe. Ele era a prioridade, e não a mãe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nunca disse toma o teu filho, porque ele é filho de Deus. Mas escute, ele foi advertido, toma a criança e sua mãe, e os levem para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. Acha que Herodes podia matá-lo? Não. Não havia nenhum pecado nele. Mas talvez para proteger os pais. Então ele veio e se humilhou e viveu entre homens e qualquer tipo de precaução ele tomou. Ele não tinha que ir ao Rio Jordão para ser batizado, ele não tinha pecados. Aquele batismo era para arrependimento. Mas ele foi e João disse, como pode ser isso? Jesus disse, tem que ser assim, para cumprir a justiça. Como ele se humilhou, para nos levar para o céu. Adore a ele agora, igreja. Amém? Isso. Olha, quero terminar dizendo, como podemos experimentar isso? Eu sei que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como podemos experimentar? Então isso, de uma maneira física tangível. Sabe como? Descobri que quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais vejo Jesus, mais abençoado sou. E não é assim, se eu não vejo Jesus, Deus então não vai me abençoar. A Bíblia diz...